E aí pessoal, beleza? Voltamos para mais uma aula do curso de Estatística Básica aplicada no Excel, mais uma aula teórica. Teremos ainda as aulas práticas deste tópico. Hoje a gente vai falar de gráficos, tá? Vamos mostrar alguns tipos de gráficos. Claro que existem vários tipos de gráficos que não vamos apresentar aqui, mas como é um curso básico, vou trazer os principais tipos de gráficos, tá? As características contidas nas principais características, quando usar, né? Como usar, claro que teremos aulas práticas deste assunto, e nas aulas práticas vocês vão ver como criar esses gráficos e algumas dicas que eu vou dando durante a construção desses gráficos, beleza? Assim como a aula de tabelas, essa é uma aula mais rápida e ela é até que um pouco complementar ao assunto de tabelas, né? Que você pode trabalhar, como eu falei, com gráficos e com tabelas para apresentar os seus dados, apresentar a sua coleta, a sua pesquisa, o que você realizou, o trabalho que você fez. Normalmente você apresenta através de tabelas e gráficos, e aí para cada situação você vai escolher a melhor forma de apresentar. Então o gráfico ele é um recurso visual, né, da estatística, que representa um certo fenômeno, né? Você coletou, digamos, alguns dados e quer representar esses dados através de um gráfico, e utilizando um gráfico você vai conseguir, de forma mais fácil do que com as tabelas, por exemplo, como eu já falei, refletir algum padrão. Você vai conseguir perceber, talvez consiga perceber algum padrão no comportamento dos dados, coisa do tipo, a cada certo momento, se eu estiver falando de um gráfico temporal, normalmente em um certo período, a renda de uma pessoa cai, ou as vendas de uma empresa cai, né? Aquele mês específico tende a cair. Então você consegue visualizar isso em um gráfico, o que em uma tabela seria mais difícil de visualizar. Então ele é capaz de refletir esse tipo de padrão, tanto geral quanto padrões particulares, né, do conjunto de dados que você está observando. Então ele vai facilitar a sua interpretação e também a eficiência, com o intuito de resumir os dados que você tem, né, a fim de você resumir os dados que tem ali coletados. Então a interpretação, a detecção de padrões em gráficos é mais simples, é mais fácil de ser encontrada do que em tabelas. Além disso, eles fornecem menos detalhes do que as tabelas. Normalmente, quando você vai apresentar resultados de algum trabalho, os detalhes nem sempre são tão importantes para quem está vendo a sua apresentação. Né? Geralmente as pessoas elas querem ver o resultado final de forma mais macro, e aí depois, se tiver interesse, vai analisar mais os detalhes que aí normalmente são encontrados nas tabelas, né? Como eu já havia dito, ele tem um maior ganho de compreensão. De maneira geral, de maneira macro, os gráficos te dão essa compreensão maior do que as tabelas. Coloque em evidência as tendências, ou seja, você consegue também perceber que se com o passar do tempo ou as próximas observações, como elas vão se comportar, né? Como é que essas próximas observações irão se comportar? Então você consegue ver a tendência que aquilo ali tem a tomar, que aqueles dados tendem a tomar com o passar do tempo, de forma melhor do que com as tabelas. Né? Ver também as ocorrências ocasionais, né? Se você, por exemplo, tiver o que a gente chama de outliers, pontos fora da curva, né? Dados que não são muito comuns em um conjunto de observações, em um gráfico você consegue perceber esse dado, essa observação, esse dado com maior facilidade também, né? Perceber valores mínimos, valores máximos, as ordens de grandezas dos fenômenos observados. Então, tudo isso são características e algumas vantagens do uso de gráficos, né? Normalmente,
ao se construir um gráfico, você tem que ter cuidado, porque você deve fazer um gráfico simples, né? Isso também vamos discutir mais nas aulas práticas, e quando a gente for construir gráficos lá no Excel. O que é que eu quero dizer com simplicidade? Imagine se você fosse imprimir o gráfico, quanto menos tinta, vamos imaginar assim, impressa, melhor. Mas cuidado com o que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo tira tudo que tem no gráfico, né? Você não vai ter nada. Não. Estou querendo dizer assim, o que você puder tirar, o que não faz sentido, por exemplo, de cara eu posso dizer, linhas de grade, aquelas linhas que aparecem no gráfico, que normalmente, por padrão, são inseridas nas ferramentas. Bem, se você não utiliza aquelas linhas, se não tem sentido, por exemplo, o teu gráfico, tira aquelas linhas, né? Alguns rótulos, né? Se é necessário, se o próprio gráfico já não traz essa informação do valor, né? Às vezes você tem um valor no próprio gráfico e tem um valor também nos eixos. Então, o que você puder fazer para deixar mais simples, né, mais claro, veracidade nas informações, isso é claro que é muito importante. Clareza, ou seja, a pessoa olhar e entender o gráfico, não ficar um gráfico muito complicado, com muita informação, tá? Então, essa prática dessas dicas, desses comentários que eu estou fazendo aqui, a gente vai ver em outras aulas, tá? Mas já é importante que vocês tenham esse conhecimento. Beleza? Pergunte. O gráfico realmente é a melhor opção para o que você quer fazer? Né? Faça essa pergunta. O gráfico, será que é a tabela? O que é que eu posso utilizar aqui? Um desenho? Né? Qual é o público-alvo? Quem é que vai ver esse gráfico? O público-alvo, ele vai conseguir interpretar isso aqui. Às vezes você faz um gráfico bacana, mas para um público que muitas vezes não tem o conhecimento, não sabe nem o que é um gráfico. E aí? Né? Será que um gráfico é ideal? Qual o objetivo do gráfico? Você vai comparar valores? Você vai apresentar valores de maneira temporal? Né? De forma temporal. Então, qual o objetivo? Que tipo de gráfico deve ser usado? Né? A partir do objetivo do gráfico, você vai identificar melhor o gráfico que deve ser usado. Como o gráfico deve ser apresentado? Aquela questão de simplicidade, clareza, veracidade. Né? Que tamanho o gráfico deve ter? Né? Deverá ser usado apenas um gráfico? Se eu mostrar dois gráficos, um que, digamos, de forma detalha uma parte do gráfico maior, digamos assim, será que é interessante? São decisões que você deve tomar, e aí são decisões que você deve fazer baseado nessas perguntas, né? Qual o meio técnico que se deve recorrer, né? Qual ferramenta eu vou utilizar para fazer aquilo ali? Então, é importante que você identifique o gráfico na parte inferior, né? Dê um nome àquele gráfico na parte inferior do gráfico. Por exemplo, você coloca o nome lá, gráfico, o número de ordem da ocorrência daquele gráfico no texto, normalmente em algarismos arábicos, tá? Coloque o título ou a legenda explicativa de maneira breve e clara, tá? Não precisa detalhar demais para não ficar uma coisa muito extensa. A fonte de onde você extraiu. Perceba se o gráfico ele responde o que ele está fazendo, onde aquilo ocorreu e quando. O título é escrito em letras maiúsculas, exceto a inicial da frase e dos nomes próprios, né? Minúsculo, exceto a inicial da frase e dos nomes próprios, que são em letras maiúsculas. Deve ser separado da numeração do gráfico por um hífen seguido do espaço, o título e a numeração do gráfico. O gráfico, traço, né, o hífenzinho e o espaço. Caso seja composto por mais de uma linha, estas devem estar alinhadas sobre a letra da primeira linha do título, né? Exatamente dessa forma aqui. Então, alguns detalhes apenas quanto ao nome do gráfico, quando você for rotular esse gráfico em um documento de texto, tá? Novamente, quando a gente for fazer um gráfico de algum dado, um pequeno relatório de algum tipo de análise que a gente vai fazer nas partes práticas, aí sim, esses gráficos terão esses nomes, e aí a gente vai seguir
essas observações aqui, tá? A legenda, se fizer necessário, como nos casos de gráficos comparativos, ela deve ser colocada à direita ou abaixo do gráfico. Beleza? À direita do gráfico ou abaixo do gráfico, se fizer necessário ter legenda. É uma legenda para identificar alguma categoria, por exemplo. Dá-se preferência a pouca variação de cores, aquilo que eu falei de simplicidade, nada de gráficos muito coloridos. Muitas vezes, alguns gráficos, em um único tom de cores, ele fica bem mais apresentável do que um gráfico cheio de cores, né? Tipo um gráfico, um vermelho, um verde, um azul. Ainda tem outro problema, né? Se a pessoa tiver problemas de visão para detectar as cores corretas, né? Então isso também é um caso a se pensar, né? O gráfico, por exemplo, em uma tonalidade, muitas vezes é mais interessante você usar uma tonalidade mais escura de uma cor e vai clareando aos poucos. Também é interessante fazer isso aí muitas vezes. Então a variação de cores de um gráfico é recomendada para gráficos comparativos, tá? Você está comparando, fica mais fácil de você entender, mas não é obrigado. Você pode comparar inclusive com a mesma cor. Os gráficos mais usados e informativos, eles são bidimensionais, ou seja, a gente consegue colocar duas variáveis, onde o x e o y são essas variáveis, tá? E a gente vai utilizar essas variáveis expostas em um gráfico, onde eu vou ter as abscissas e as coordenadas, tá? As variáveis devem ser identificadas quanto ao tipo, ou seja, quantitativa ou qualitativa, né? A variável independente deve ficar no x e é dependente no y. O que é uma variável independente e o que é uma variável dependente? A variável independente é aquela variável preditora, tá? É aquela variável que ela define a variável dependente. O valor dela define o valor da variável que depende dela. Se você tiver duas variáveis, x e y, ou duas variáveis sendo, a gente vai discutir mais isso mais à frente, mas duas variáveis em que uma é a causa da outra, né? Se tem relação entre aquelas variáveis, então você vai ter uma variável x, uma variável y, e normalmente a variável x é a variável independente e a variável y é a variável dependente, né? Um exemplo bem assim, a grosso modo, digamos que você está analisando os preços de imóveis numa cidade, tá? E aí você calcula o preço do imóvel, vamos dizer na cidade, mas vamos dizer o preço do imóvel em um certo bairro de uma certa cidade. Aí lá, tá, qual o preço do imóvel daquele bairro? Aí o cara diz, a média, vamos dizer assim, vamos calcular, a variável independente seria a média do preço do metro quadrado. Aí você diz, não, a média do preço do metro quadrado naquele bairro X, naquele bairro X não, vamos falar assim para não confundir, num bairro qualquer da cidade, por exemplo, João Pessoa, a média ali é R$5.000. Então a média do preço do metro quadrado naquele bairro é R$5.000. Então eu tenho lá uma variável, eu posso ter uma variável aí, no caso independente, seria metro quadrado. Quantos metros quadrados tem um apartamento ou uma casa, vamos dizer apartamentos, né? Então a média do metro quadrado de um bairro qualquer para apartamentos de um bairro qualquer na cidade de João Pessoa é R$5.000. Vamos dizer, bairros dos estados, em João Pessoa, média, estou chutando aqui, de apartamento lá é R$5.000. Tá, então eu vou calcular agora quanto é que custa um apartamento no bairro dos estados, em João Pessoa. Baseado em quê? Baseado o preço final, ou seja, a variável independente neste caso aí é quem? É o preço final do imóvel, vai ser calculado baseado no metro quadrado, né?
Então eu diria que se o metro quadrado lá é R$5.000, então eu olho, se ele tem 100 metros quadrados, se aquele apartamento lá tem 100 metros quadrados, ser 100 vezes 5.000, tá? Aí 500 mil. Se aquele apartamento tem 200 metros quadrados, ele vai ser 200 vezes 5.000, 1 milhão. Claro, isso aqui está sendo bem grosso modo, né? Não é bem assim, que a gente sabe que tem outras variáveis que também vai influenciar. Mas, neste caso, a variável independente seria o tamanho do apartamento, que está em metro quadrado. E a variável dependente seria o preço final, né? E isso seria uma função que iria calcular o valor da variável dependente a partir do valor do metro quadrado. E a gente iria perceber que existe aí uma relação, né? Quanto maior o apartamento, mais caro ele vai ser. Claro que eu estou usando aqui um preço médio de R$5.000, mas a gente sabe que não seria só isso. Mas é apenas para explicar a diferença entre a variável independente e a variável dependente. E normalmente a gente representa dessa forma aqui o eixo X, a variável independente, no eixo Y, a variável independente. E aí vamos para os tipos de gráficos, né? Um deles é o gráfico em barras, né? Um gráfico formado por retângulos horizontais, tá? De larguras iguais. Isso é importante para que você não imagine que uma certa categoria está com a barra mais larga do que a outra por algum motivo, onde cada um deles representa a intensidade de uma modalidade ou de um atributo, ou seja, normalmente para comparar valores de uma certa variável, né? Os possíveis valores de uma certa variável. É recomendável que cada coluna conserve uma distância entre si de aproximadamente 2/3 da largura da base de cada barra, evidenciando deste modo a não continuidade na sequência dos dados, né? Você vai representar no gráfico de barras duas ou mais categorias, por exemplo, e aí você deixar claro que aquelas categorias, uma não é continuação da outra, né? O objetivo deste gráfico normalmente é comparar grandezas, e é recomendável para variáveis cujas categorias tenham designações extensas. E aqui está o exemplo. Vamos lá. Aqui eu tenho as categorias, tá? Se você perceber aqui, é uma comparação. Imagine que essa categoria aqui, categoria 1, 2, 3 e 4, são os possíveis valores de uma variável qualitativa. Pode ser, tá? Os possíveis valores de uma variável qualitativa. Você poderia imaginar aí escolaridade, né? Escolaridade, sei lá, fundamental, completo, ensino médio, superior e pós-graduação, né? Então, 4 categorias seriam. E aqui você teria, valores de outro grupo, de uma série aqui, ó, de 3 para cada categoria. Então, para a categoria 1, eu poderia dizer que um certo valor, né, é representado aqui por esse verde. E aí eu diria o nome desse outro grupo aqui. Aqui eu teria 2 grupos. Um grupo 1 aqui, duas variáveis, que seria a variável que estaria representada aqui com 4 valores. Outra variável que estaria representada aqui com 3 possibilidades de valores. E teria uma terceira, no caso aí, variável, que estaria representada por um valor quantitativo aqui, né? Estaria dizendo, ó, a série 1 na categoria 1 tem um valor de 4, alguma coisa. Aqui eu repito, o que é que eu poderia tirar? Por exemplo, essas linhas de graus, é interessante, não é interessante? Né? Essa sequência de valores aqui, seria interessante eu colocar mais números, né? É importante que eu saiba, neste exemplo, que valor exato é esse, ou é só importante eu saber que ele está acima de 4? Isso é muito subjetivo, vai depender do seu problema. Aqui está bem geral, né? Eu não trouxe valores reais, né? Aqui normalmente é um gráfico padrão. Esse aqui é um gráfico padrão que você insere no Excel. Ele cria desta maneira.
certo? A gente vai praticar esse tipo de gráfico aí. O importante é você saber que uma das principais utilizações desse tipo de gráfico é para realizar comparações. Aqui eu estou comparando não só por categoria, por exemplo, eu poderia considerar aqui o ensino fundamental, comparando 3 grupos aqui no ensino fundamental. Os valores de 3 grupos no ensino fundamental, sei lá. O que poderia ser esses valores. Tá? Também no ensino médio, no ensino superior, ou no ensino de pós-graduação. E aqui eu comparando 3 grupos de pessoas, por exemplo, em cada categoria dessa, com algum valor, alguma variável dependente aqui, certo? Que poderia ser até uma nota que iria variar de 0 a 5, por exemplo, tá aqui o máximo 5, ou de 0 a 6, enfim. Certo? Então, essa é a representação de um gráfico de barras. O gráfico de coluna é o gráfico mais utilizado para a gente representar variáveis qualitativas, é bem semelhante ao gráfico de barras. Uma grande diferença do gráfico de colunas para o de barra é que ele é disposto verticalmente, né, nos eixos das abscissas, que é o eixo de X, sendo mais indicado quando as designações das categorias são breves. Né? Quando você não tem um texto muito grande, uma categoria que o texto, o nome da categoria, o valor não é tão extenso, né? Porque aí vai ficar ruim de representar eles, eu vou mostrar para vocês. Também deve ser preservada a distância de 2/3, né, da largura da base de cada coluna. Então, por exemplo, se você tem um nome aqui de categoria muito grande, fica ruim. Imagina aqui que esse categoria 1 fosse um texto muito grande. Então fica horrível de você colocar esse texto aqui, ter que descer ele, ou empurrar para lá, estender o gráfico. Tá? Até o nome categoria 1 aqui já está bem no limite. Né? E eu também faço um tipo de comparação aqui de variáveis qualitativas. Também é possível fazer comparações com o gráfico de coluna. Tá? Outro gráfico, que é o gráfico de setores, também chamado gráfico de pizza, e também é um gráfico que é bem assim problemático, você tem que ter muito cuidado ao utilizar esse tipo de gráfico. Normalmente ele não é tão indicado para a maioria dos problemas, mas alguns autores reconhecem que ele é indicado para alguns tipos de situações. Nas aulas práticas a gente vai mostrar o porquê utilizar algumas vezes esse gráfico, porquê não utilizar. Alguns autores inclusive negam a utilização desse tipo de gráfico, mas é possível sim você usar esse tipo de gráficos em algumas situações, né? Normalmente esse tipo de gráfico ele é projetado em um círculo, né? Que parece uma pizza, né? Dividida em setores. E aqui eu marquei de áreas proporcionais, que normalmente quando você quer fazer comparações proporcionais, quando o seu interesse é comparar, por exemplo, valores proporcionais entre variáveis, pode acontecer de ser indicado o gráfico de setores ou o gráfico de pizza, como é comumente chamado. Então, comparar cada valor da série com o total. Eu quero verificar qual é a proporção dessa variável aqui, do valor dessa variável em relação ao total. Por exemplo, você vai comparar a frequência relativa, né? Por exemplo, que a gente já estudou nas aulas de distribuição dos dados, distribuição de frequência. Então, recomenda-se o uso para o caso em que o número de categorias não é grande e não obedece uma ordem específica. Ou seja, se você tiver muitas categorias naquela variável, muitos valores para aquela variável, já é uma indicação de não utilizar esse gráfico de pizza, o gráfico de setores. Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina escolaridade mesmo. E aí você divide em analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino superior completo, e assim vai. Pós-graduação, mestrado incompleto, mestrado completo, ou especialização incompleto, e assim vai, MBA. Ou seja, você começa a criar várias categorias. Para o seu problema isso é interessante. Então você vai ter várias categorias para escolaridade. Beleza, não tem nenhum problema. O problema é você representar isso aí no gráfico de setores. Eu quero saber quantas pessoas
tem no meu, sei lá, na minha empresa e a escolaridade dessas pessoas. Qual o percentual de escolaridade de cada pessoal desse? Poxa, muita gente falou em percentual, vai pensar logo no gráfico de setores, gráfico de pizza. Mas nem sempre é assim também, tá? Você usar um gráfico de colunas, como a gente vai ver na prática, de maneira acumulada, ou enfim, algumas vezes é mais interessante do que você utilizar, no caso aí, o gráfico de setores, certo? O procedimento para o cálculo do ângulo correspondente a cada categoria é feito por simples proporções. Aqui você tendo até, nesse caso aqui, 4 categorias, né? 5 categorias ainda é aceitável, mas já são muitas, né? Você quer representar, por exemplo, se você quiser representar, por exemplo, o primeiro trimestre aqui, no caso aqui, o primeiro trimestre, isso é o que tem mais. Você quer comparar só o primeiro trimestre, dizer, o primeiro trimestre foi mais importante por isso. Para você pouco importa, por exemplo, o quarto, é secundária essa informação aqui do quarto semestre, do terceiro, do segundo, para o seu problema, digamos que é secundário. O que é mais importante para a sua análise naquele momento é o primeiro trimestre. Então, por exemplo, aqui talvez seja interessante você dividir em 2 fatias. Né? Uma fatia que seria o primeiro trimestre e uma outra fatia que seria os demais trimestres, o restante do ano. Porque aí você não subdividia tanto esse gráfico. Imagine que você tem muitas categorias, essas fatias começam a ficar bem fininhas e aí até para colocar, por exemplo, a informação desse percentual aqui, se você quiser colocar, né, dentro fica pequeno. Né? Se for interessante você colocar aqui deu, por exemplo, 60%, tá mais ou menos isso, né? 60% o primeiro trimestre, você pode colocar, né? A gente vai discutir mais o uso de gráficos lá no Excel. Agora o gráfico de linhas, né? É indicado para séries temporais, sendo conhecidos também como séries cronológicas. Sua construção é feita colocando-se no eixo vertical Y o valor da variável em estudo e nas abscissas, no X, as unidades da variável numa ordem crescente. Esse tipo de gráfico normalmente permite representar séries longas, né? O que auxilia a detectar suas flutuações, tanto quanto analisar suas tendências. Né? Você olha para o gráfico e consegue entender qual é a tendência que ele tem, diminuir ou aumentar na sequência do tempo. Também pode ser representado várias séries em um mesmo gráfico. Aqui, por exemplo, se você olhar essa série 3, né? Aqui eu tenho 3 séries, né? Várias séries, mas se você olhar a série 3, você percebe que ela tem um crescimento aqui com o passar do tempo. Então você pode imaginar que ela está crescendo. Se você continua analisando isso aqui e vê que ela cai e depois que ela sobe, você começa a perceber um padrão nessa série 3. Ou, se você olhar para essa série 2, você pode perceber também que ela tende a crescer aqui, mas porque em nenhum momento, por exemplo, nesse pequeno espaço aqui, se você considerar cada categoria aqui como um mês, né? Ou como trimestres, por exemplo. Né? Trimestre 1, trimestre 2, 3 e 4. Né? Você pode imaginar que ela pode crescer aqui, se você estiver trabalhando com trimestres dos próximos anos, e em seguida vir o trimestre 1 do ano seguinte. Então você olha onde ele estava, né? Você imagina aqui que ele vai crescer, ou vai permanecer, vai crescer porque no trimestre 2, aqui eu chamei de categoria 2, eu estou dizendo no trimestre, ele já estava um ponto mais alto. Então você vai imaginar que aqui ele tende a crescer, visto que nos anos anteriores ele cresceu nesse trimestre. Né? Esse daqui você também imagina que ele vai crescer. Você pode até observar que essas 3 categorias, né? Nesses 3 trimestres, você considerar que isso aqui seriam trimestres, né? De um ano, eles cresceram, as 3 séries cresceram no último trimestre. Então, esses são dados que você vai conseguindo perceber com o uso de gráfico. O mais importante é que ele é utilizado normalmente para representar tempo, tá? Falou em tempo. E aí você tem, por exemplo, uma comparação utilizando uma tabela geográfica, como a gente viu, e um gráfico de colunas, como eu mostrei para você. Aqui eu estou falando da quantidade de alunos num certo curso, né, pela cidade. Aqui eu tenho
uma tabela comparativa, né? Onde eu comparo a quantidade de alunos que trabalham, que não trabalham, né? E pelo sexo, masculino e feminino. É a representação dessa tabela aqui, desse gráfico. Claro, isso aqui é só uma representação, a gente pode estudar isso aqui, limpar esse gráfico, o que é que eu posso fazer, tirar essas linhas. Esses valores são interessantes? Não são? Será que eu posso tirar esses valores e colocar o valor aqui em cima de cada coluna, né? Um rótulo. Aí eu tenho uma coluna específica aqui, eu estou falando de uma coluna com percentual, então talvez seja interessante utilizar um gráfico de setores, né? Esses são os principais gráficos que a gente tem, que a gente vai utilizar, tá, gente? Agora, existem outros? Existem outros gráficos, mas a gente não vai falar de todos, mas vai citar alguns, ainda aqui os de série temporais, né? Onde eu falei aqui de quantidade de alunos por semestre, cada semestre aqui é o tempo decorre aqui, e aqui o valor mensurado, como eu falei lá no slide de gráficos de linha, né? Esse aqui é um gráfico de linha. Você consegue perceber se a quantidade de alunos está diminuindo com o passar do tempo, se está aumentando, né? Aí alguns gráficos extras que eu trago, que é o gráfico de bastões, né? Formado por segmentos de retas perpendiculares. Lembra até um gráfico de coluna, mas não é uma coluna, são bastões. Esse segmento normalmente é a frequência absoluta ou relativa de cada elemento. Suas coordenadas não podem ser unidas porque a leitura do gráfico deve tornar claro que não há continuidade entre os valores, ou seja, eu tenho valores discretos aqui, então suas coordenadas não podem ser unidas, tá? Não posso criar uma união aqui, não faz sentido. Por quê? Porque esses valores aqui não há valor aqui entre um e outro. Ou é 22 ou é 23, ou seja, é discreto. Beleza? E aqui eu tenho uma frequência. Por exemplo, uma frequência relativa, né? Máquinas em uso, por exemplo, eu tenho uma frequência de 20 máquinas em uso. A frequência quando é 21 máquinas, enfim. Aqui eu representando uma frequência do uso. E aqui a frequência acumulada. É um gráfico que permite descrever dados quantitativos por meio de frequência acumulada. A algiva é um gráfico de linha que une os pontos cujas abscissas são limites superiores das classes e ordenadas suas respectivas frequências acumuladas. A frequência acumulada é uma variável quantitativa discreta. É isso que ele mede, é aquilo que a gente já estudou. Eu trago já o gráfico aqui para explicar o que está aqui descrito, né? Na abscissa são colocados os valores assumidos pelas variáveis e nas ordenadas suas frequências acumuladas. Então, aquilo que a gente estudou de frequência acumulada, esse é um gráfico de frequência acumulada, então ele vai sempre aumentar, né? Ele vai sempre aumentar até chegar no total, né? Aqui eu estou falando de um exemplo, não é o mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, mas é um exemplo em que eu trago a frequência acumulada, né? Se você considerar o valor, por exemplo, desse 8 aqui, significa esse ponto aqui, que está quase 50 alunos. Estou dizendo que de 8 para baixo, eu tenho quase 50 alunos que tiraram de 8 para baixo. Que tiraram de 10 para baixo, eu tenho 70 alunos. Considerei aqui que 70 foi a quantidade de notas, né? Essa quantidade de alunos que eu tive, tá? Nesse exemplo aqui. Por exemplo, se eu considerar os 6, eu estou dizendo que eu tenho aqui aproximadamente 15 alunos tiraram de 6 para baixo. Depende do que eu quero ler. Por exemplo, se eu considerar que minha média é 7, mais ou menos por aqui, eu vou saber que 30 alunos, né, tiraram 7 para baixo. Não exatamente 7, mas é acumulado, de 7 abaixo. Então o ponto inicial é o limite inferior do primeiro intervalo do gráfico. Beleza? Então, para finalizar, o histograma. O histograma é um gráfico de colunas justapostas, não ficam separadas. E ele representa a distribuição de frequência, exatamente aquilo que a gente fez para dados contínuos, ou para uma variável discreta, quando esta apresentar muitos valores distintos. Então, no eixo horizontal você vai ter os limites da classe, né, segundo os quais os dados foram agrupados, enquanto que no eixo vertical você tem as frequências absolutas ou relativas.
é exatamente aquela tabela de distribuição de dados que a gente fez, né? Distribuição de frequência. Quando os dados são distribuídos em classes de mesma amplitude, que é o que normalmente a gente faz, todas as colunas vão apresentar bases iguais, porque a amplitude das classes será a mesma, com alturas variando em função das frequências absolutas ou relativas. Então a área de cada retângulo depende apenas da sua altura. Dados agrupados em classes de dimensões diferentes têm área de cada coluna não proporcional à sua altura, né? E aí eu vou trazer aqui um gráfico. Tudo isso que eu falei no slide anterior está aqui. Aqui eu tenho a classe de 1 a 5, ou seja, os valores de 1 a 5 tem uma frequência de 5. Valores de 5, se eu considerar isso aqui, sei lá, vamos considerar que esses valores são valores que variam de 1 a 25, tá? Vamos considerar que aqui são uma quantidade de alunos em vários cursos de uma faculdade, né? Então, várias turmas de uma faculdade. Então, eu tenho 5 turmas, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu tenho 5 turmas que tem entre 1 e 5 alunos. Os 5 fechadinho, contando aqui para essa classe. Eu tenho um pouco mais de 10 turmas, aqui 11 turmas mais ou menos, que tem até de 5 a 9, sem considerar os 5 alunos. E assim vai. E aí eu vou tendo essa informação montada. Observe que as colunas são justapostas aqui, tá? Se essas linhas de grade é importante, você deixa, se não é limpa. É isso que eu estava falando. Se é importante saber o valor exato aqui, talvez coloque o valor exato aqui em cima, rotulado, tira daqui do eixo, tá? Aqui eu trago um exemplo que eu gerei valores aleatórios na planilha eletrônica, no Excel, e criei um gráfico, um histograma. Ele montou para mim aqui. Claro, como esses valores são aleatórios, normalmente a probabilidade de valores aqui nesses intervalos são iguais. Como esses intervalos, essas classes são de amplitudes iguais, vocês podem perceber que a coluna aqui ela tem a mesma largura, né? Ou pelo menos deveriam ser iguais. Esses valores são quase que uniformes. Eu não sei se aqui o valor foi realmente entre 0 e 100. Talvez eu tenha criado valores acima de 100 também. Mas podem observar que as larguras das classes são as mesmas, tá? Aqui, por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu trouxe agora, né? De notas de alunos, né? Eu tenho aqui o quê? Pouco mais de 5 alunos com nota entre 0 e 2. Né? Poucos alunos aqui com notas entre 2 e 4. Entre 4 e 6. Aí eu posso ver que a maioria dos alunos tiraram acima de 6 e até a nota 8. Exatamente a nota 8. Né? Tiraram, digamos, se eu estou considerando uma casa decimal, tiraram de 6,1 a 8,0. Né? Então, 30 e poucos alunos. Então, essa é uma frequência aqui que eu trago no histograma relativa. Se eu fosse fazer uma frequência, por exemplo, absoluta, esse gráfico ia estar sempre crescendo. Né? Esse 8 a 10 aqui ele ia estar mais alto. E aqui seria o total de alunos. Né? Se você somar todas essas frequências aqui, né? 5, 6, 7 mais ou menos, 3, 10 aqui exatamente, né? 30 e pouco, vai dar o total, que foi exatamente, eu vou voltar aqui, ó, nesse outro gráfico, 70 alunos. Esse mesmo exemplo aqui, tá? Vai dar 70 alunos no total. Se você fizer um histograma desse aqui representando uma frequência absoluta, no final, a última coluna aqui, ele vai estar exatamente no 70. Porque ele vai sempre estar aumentando. Beleza? Vamos criar esses gráficos nas aulas práticas do Excel, né, que a gente vai ter logo após essa parte teórica. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!